Aleluias. Pai, obrigado por esse ano, Jesus. Obrigado. Amém. Pegue sua Bíblia, abra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Amém. Amados, eu quero compartilhar com vocês hoje simplesmente algo que Deus tem colocado no meu coração. E pela manhã eu estava lembrando da primeira live que nós fizemos aqui na igreja. E ela foi lá na casa do pastor Guilherme, né? E eu estava lembrando da primeira palavra que Deus me deu esse ano. E eu vou te falar uma coisa. Esse foi um ano que Deus falou muitas coisas comigo. Não sei o que Deus tem falado com você, mas comigo Deus falou muitas coisas. Deus me deu muitos direcionamentos. E o incrível é que quando chegou no ano, parece que Ele começou a fechar tudo para mim entender as coisas. E eu lembro que a primeira palavra que o Senhor me deu, a gente estava na casa do pastor Guilherme, e a palavra foi que nós iríamos para Gozen, porque estava vindo as pestes, e Deus nos colocaria dentro de casa com a nossa família, para desfrutar do Cordeiro. E essa foi a primeira palavra que Deus me deu. Depois Ele veio falando que nós seríamos como uma arca, e que nossa família estaria dentro dessa arca. E Deus veio construindo esse caminho de nós voltarmos para casa, para cuidar da nossa família. Esse foi o caminho que Deus começou 2020. Que Ele estava parando tudo, e que essa peste tinha vindo, não para mudar o mundo, mas para mudar a igreja. Porque a igreja precisava passar por um processo em Deus. E esse processo precisava começar dentro das nossas casas. E sabe, olhando dentro desse contexto, eu comecei a pensar, essa semana, tem 15 dias eu pensando, desde que Deus me deu esse direcionamento para 2021, eu comecei a pensar e refletir. E sabe, eu fiquei triste com algumas coisas. E uma das coisas que eu comecei a ficar triste foi porque eu comecei a ver que Deus parou a gente um ano para a gente voltar para dentro de casa. E eu comecei a ver que a maioria das casas, em vez de melhorar, tinham piorado. Nível de ansiedade aumentou, nível de depressão aumentou, nível de divórcio aumentou, de rebelião, de um monte de coisas que Deus colocou a gente dentro de casa para arrumar a nossa casa. E nós não sabíamos lidar com isso. E a gente acabou se perdendo. Como sempre, né? E eu comecei a refletir nisso tudo e pensar nisso tudo. E pensando como Deus tem sido bom para nós. Como Deus tem sido gracioso com a gente. E mais do que isso, como Ele tem dado oportunidades para a gente. Oportunidades para a gente ser pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, famílias melhores. E consequência disso, uma igreja melhor. E eu comecei a lembrar da trajetória toda que Deus foi me falando durante o ano. E aí Ele começou a falar para mim sobre jardim, sobre sermos árvores, sobre nós sermos o jardim regado dEle, nós sermos a árvore desse jardim. E então Deus veio falar comigo que 2021 seria o ano do renovo. E foi essa palavra que o Senhor me deu, que 2021 seria um ano do renovo. E eu perguntei para Ele: Senhor, como é esse renovo? O que é esse renovo? E então veio algo muito forte no meu coração.
dizendo que esse renovo seria, se você vai entender, seria como o dia da volta do Senhor. Para alguns, ele será maravilhoso, mas para alguns, ele será muito difícil. A Bíblia diz que o dia do Senhor, para alguns, será o dia mais importante da nossa vida, mas para alguns, ele chama de o grande e terrível dia do Senhor. Então eu queria começar a compartilhar com vocês, só compartilhar hoje o que Deus tem colocado no meu coração. E foi por isso que eu pedi para toda a comunidade da fé estar aqui ou pela manhã ou pela noite, porque eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então hoje eu não quero pregar, eu quero somente compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. E se isso servir para você, amém. Se não servir, amém. Então 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso é eterno. Amados, sei lá, pensando de 3 ou 4 anos atrás, eu tenho terminado todos os anos totalmente esgotado. Eu chego ao culto do final do ano sem energia, sem força, totalmente esgotado de forças interiores. E esse ano eu estou chegando tranquilo. E sabe, quando o Senhor começou a me mostrar esse texto, eu comecei a entender que ainda que o nosso corpo esteja cansado, ainda que você esteja cansado de estar dentro de casa, de usar essa bendita máscara, ainda que você esteja cansado de não poder abraçar os irmãos, de não poder ter aquela comunhão que a gente gosta de ter, ainda que você esteja cansado do seu trabalho, tem pessoas que às vezes me ligaram e falavam assim, pastor, ora por mim, porque eu trabalhei a vida inteira e agora Deus me colocou dentro de casa e eu não estou aguentando os meus filhos. Tem gente cansada de casa, tem gente cansada de filho, tem gente cansada de trabalho, tem gente cansada de tudo. E o texto começa a dizer assim, olha, ainda que você esteja desanimado, irmãos, o que tem de pessoas hoje desanimadas na fé, desanimadas com a igreja, desanimadas com tudo, é uma quantidade gigantesca. Mas o texto começa a dizer assim, embora exteriormente você esteja desgastado, interiormente o Senhor está te renovando dia após dia. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você está alinhado ao coração de Deus, ainda que o seu corpo esteja cansado, ainda que você esteja aqui hoje dizendo assim, eu preciso de cama, eu quero dormir, o seu espiritual, a sua fé, ela está forte, ela está animada. E eu vou te falar uma coisa, eu vou começar 2021 animado. Eu vou começar 2021 animado. Não é animado porque vem uma vacina, é animado porque eu sei que pensamentos Ele tem sobre mim. Eu estou animado porque eu sei o que o Senhor tem preparado para nós. E Ele começa a falar assim, olha, ainda que esse sofrimento, que eu e você achamos duro e pesado, a Bíblia chama ele de leve e momentâneo. E Ele fala assim, olha, ainda que esse sofrimento que você está vivendo,
que é leve e momentâneo. Você está achando muita coisa. Eu quero dizer para você que Ele está produzindo em você uma glória eterna. E talvez nós não tenhamos percebido e nós não estamos sabendo ler o que Cristo está fazendo na terra. E eu acho que hoje esse é um dos maiores problemas da igreja, é que ela não está conseguindo perceber, ela não está conseguindo entender o que Deus está fazendo nesse tempo. E sabe, então ele fala assim: olha, você quer entender e conhecer? Coloque os seus olhos em Jesus. Coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Coloque os seus olhos nele. E pare de olhar para o que é transitório e comece a ver as coisas eternas. Sabe qual é um dos nossos maiores problemas? É que os nossos olhos estão todo o tempo em coisas passageiras. Você está preocupado com sua casa, com seu carro, com sua roupa, com seu trabalho, mas você não está preocupado com as coisas eternas. E a Bíblia diz assim: olha, não adianta você ajuntar um tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem come. Junte tesouros no céu, onde nada pode roubar isso. Pare de olhar para coisas passageiras e comece a construir coisas eternas. Então deixa eu te falar uma coisa. Deus está nos chamando para começarmos a construir coisas eternas e não passageiras. Para de sonhar com uma igreja própria e comece a sonhar com pessoas salvas. Comece a sonhar com vidas sendo transformadas. Comece a sonhar com filhos se convertendo aos pais e os pais se convertendo aos filhos. Comece a sonhar com uma igreja que adora verdadeiramente o Cristo. E eu comecei a olhar para tudo isso que Deus estava me mostrando. E eu comecei a ver dois caminhos. Você vai ver lá em Deuteronômio, ele fala assim: eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolha você, que caminho você quer seguir. Deixa eu te falar uma coisa, 2021 vai começar isso. Os caminhos, eles vão começar a se separarem. Como é isso, pastor? Um caminho será a implantação do governo do anticristo. Onde você está vendo o princípio das dores, você está vendo peste, terremoto, rumores de guerra, enfermidades. Irmãos, daqui para frente nada mais vai melhorar, tudo vai piorar. Não se engane, daqui para frente é só disso para pior. Quando você lê a Bíblia, já está tudo escrito sobre o final dos tempos. E a Bíblia vai dizer que o final para alguns será terrível, mas para outros será um grande e maravilhoso dia. Então, se por um lado, nós vamos ver as pestes, a morte, e tudo de ruim, porque será a implantação do governo de Satanás, onde a trindade do inferno vai vir na terra, com o anticristo, a besta e o falso profeta. E isso vai acontecer, você querendo ou não. Já está escrito, já está determinado por Deus. Por um outro lado, eu posso olhar para tudo isso e ver uma grande coisa. Abra comigo Atos capítulo 3, versículo 19. Se por um lado há um caminho de morte vindo, eu quero mostrar para você que nesse mesmo caminho também é um caminho de vida. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependa-se, pois, e volte-se para Deus,
para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham os tempos de descanso, de refrigério da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo, o que lhe foi designado, Jesus. Versículo 21. Presta atenção nisso aqui agora. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus profetas. Irmãos, o que eu quero mostrar para você hoje, que se por um lado há um caminho de destruição, onde está sendo implantado o governo do anticristo, por um outro lado, Deus está preparando um caminho da restauração de todas as coisas. E a Bíblia diz que os céus está segurando, o céu está detendo ele. Por quê? Porque ele está esperando a restauração das coisas. Então, você, amados, que está me assistindo, você que está aqui, eu quero dizer para você, que nós precisamos mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, e começar a preparar, para vivermos uma restauração de Deus. Porque se para muitos será terrível, para nós será restauração. Se muitos estão preocupados com o anticristo, a besta e o falso profeta, eu estou preocupado, é que Deus vai restaurar todas as coisas, e eu preciso estar inserido dentro disso. Então não é o medo que nos governa, mas é a esperança. E se você lembrar de como foi o início desse ano, parecia um pavor. A mídia queria colocar um medo, o pavor dominava as pessoas. Mas nós não somos movidos pelo espírito do medo, mas pelo espírito de amor, de temor e de fortaleza. Então eu quero falar para você hoje, que se no inferno há um plano, no céu também há um plano. E nós vamos viver os planos de Deus, porque eu sei os pensamentos que Ele tem sobre mim, e eles são de paz e não de guerra. Deus está preparando a restauração de quê? Da sua casa, da sua família, de você, das coisas, das matérias, das plantas, dos peixes. Deus restaurará, não é uma coisa, Deus restaurará todas as coisas. Tudo será restaurado por Ele. E o incrível é que no meio de tudo isso, Ele tem mais uma grande promessa. Que no meio do caos, no meio de tudo isso, nós vamos viver o maior avivamento que a terra já provou. Joel capítulo 2, versículo 28, vai falar sobre isso. Anote aí, ele diz assim, Joel 2, 28. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que naquele tempo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu te falar uma coisa. Se muitos estão vivendo aí com medo do que tem por vir, nós vamos viver da esperança do que tem por vir. Da esperança de um avivamento, da esperança da restauração de Deus, da esperança de uma vida plena com Deus. Por isso, se 2020 foi um ano de alinhamento, 2021 será o ano do renovo. Mas a pergunta é, pastor, o que nós vamos fazer para viver esse renovo?
E agora eu queria que todos vocês abrissem sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 5, versículo 36. Você está em casa, abra sua Bíblia. Vamos ler junto esse texto. E esta é uma parábola que Jesus estava contando. E diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 36. Também ele contou uma parábola. E a parábola é assim: ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre a roupa velha. Pois, se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se o fizer, o vinho novo romperá os seus odres, e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Olha aqui para mim. Você que é mulher, pense aí, você tem um vestido e você ama dormir com esse vestido. Aquele pano macio, aquele paninho fresquinho, e você adora dormir com esse pano, ficar dentro de casa com esse vestido. Você chega em casa, colocou o vestido, você está tranquila, né? Só que você não quer se desfazer desse vestido, porque você ama ele. Então imagine aí, agora você tem durante 10 anos esse vestido. E, para sua sorte, chegou aqui no meio da perna, o vestido rasgou. E fez um buraco grande. Você ficou desesperado. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu não quero me desfazer desse vestido, eu gosto dele. E aí você teve uma ideia. Vou comprar um pano igual e vou mandar costurar. Você acha que vai ficar bom? Não vai ficar bom. Por quê? Porque o pano está velho. E o pano velho, ele nunca vai encaixar com um pano novo. A Bíblia diz que quando você fizer isso, o pano velho ele vai se rasgar, porque ele não suporta o pano novo. Ele não suporta o remendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pastor, e o que é isso? Isso é eu e você. Nós somos uma roupa que a maioria de nós, em vez de vestirmos uma roupa nova, nós decidimos remendar a nossa roupa. Como? Eu fui para a igreja, eu amei a igreja, eu quis entregar minha vida para Cristo, mas eu não quis entregar tudo. Tudo? Jesus não precisa de tudo. Eu vou, eu canto, eu oro, eu vou mudar até minha roupa. Mas mudar tudo, eu não quero mudar tudo. Eu estou acostumado do jeito que eu sou. Eu sou acostumado a fazer as coisas que eu fiz a vida inteira. E a Bíblia está dizendo que a maioria de nós, em vez de nós colocarmos vestes novas e limpas, nós começamos a colocar remendos na nossa roupa. E aí nós nos tornamos o quê? Uma igreja fraca e doente. Porque ela se diz santa, ela se diz boa, ela se diz que ama. Mas no fundo, ela só vive de remendos. Por quê? Porque ela não quer largar as velhas práticas. Ela não quer largar pornografia, ela não quer largar adultério, ela não quer largar mentira, ela não quer largar o orgulho, a justiça própria, ela não quer morrer para si mesmo. Então é muito mais fácil fazer o quê? Aí eu coloco um remendo e o pastor não vai ver as minhas vergonhas.
E esse é o problema do remendo, porque quem vive remendo não vive renovo. Só que 2020 não há mais tempo para viver de remendo. Deus está nos chamando para viver de renovo. E eu tenho falado para vocês já há um bom tempo, disse, olha, se prepare, 2021, muita gente vai sair de dentro das igrejas e vão desviar. Por quê? Porque os remendos vão rasgar. E as vergonhas vão aparecer. Mas muita gente que está lá fora, sedenta por uma roupa nova, virão atrás do povo, atrás de Cristo, para receber vestes novas. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você tem vivido esse cristianismo, que ele parece bonito, ele tem canções bonitas, tem palavras bonitas, mas se ele não tem mudança no teu caráter, se ele não tem mudança na tua vida, você está vivendo de remendo. E quem vive de remendo nunca vai provar do renovo. E a Bíblia está dizendo assim, olha, não adianta você colocar um remendo na roupa velha, porque ela vai rasgar. Ela vai rasgar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não há nada oculto que não seja revelado. Teve uma coisa incrível esse ano no discipulado dos homens. Nós passamos, eu e Neto passamos 9 meses discipulando um bocado de homem. E toda semana a gente faz uma chamada, né? Fez isso, fez aquilo outro. E tinha um rapazinho que sempre estava lá e nunca fazia nada. Eu digo, rapaz, já está quase santo, virou anjo. E aí quando foi no penúltimo dia do discipulado, eu falei, hoje a gente vai orar. Hoje a gente vai orar porque Deus vai mostrar o que está escondido. E aí, irmão, quando terminou a oração, ele levantou a mão e falou assim, eu preciso falar. E eu quero confessar que eu menti para vocês durante o ano todo. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta remendo. O remendo vai rasgar. Porque quando você convida Jesus para o negócio, e quando ele chega, as luzes não suportam, as trevas não suportam a luz. Essa é a verdade. E aí sabe o que acontece? A gente começou a colocar um monte de remendo na nossa vida. Remendo aonde, pastor? Nas suas escolhas. Tem um monte de gente aí querendo casar, tem um monte de gente aí querendo uma vida profissional, tem um monte de gente querendo um monte de coisa, mas você nunca perguntou para Deus se é isso que Ele quer para você. Você nunca entregou os seus sonhos para Deus, você nunca entregou suas escolhas para Deus. Mas você quer viver de renovo, você não vai viver. Eu estava falando aqui de manhã, de como a gente remenda nossas orações. Como a gente é o povo que acha que engana a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, amados. As nossas orações, elas são mais feitiçaria do que busca a Deus. As nossas orações são mais mentira e engano do que verdade. Porque sabe o que é uma oração? Uma oração é uma conversa, onde Ele vai mostrar o coração dele para mim e eu vou mostrar meu coração para Ele. Mas sabe como é a nossa conversa? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquele outro, Deus me dá aquilo outro, Deus me dá... É um dá, que eu acho que se eu fosse Deus, eu não suportava nem falar com o povo mais. Se eu fosse Deus, quando eu visse o povo subindo no monte para pedir, de cima do monte a gente subiu e já matava todo mundo. Tem gente indo para o monte fazer campanha para o irmão largar a irmã para ele casar lá com a fulana. É uma vergonha. É uma vergonha.
Por quê? Porque a gente está vivendo, a nossa fé é uma fé de remendo. E sabe qual é o nosso maior problema? Que a gente acha que engana Deus. A gente acha que a gente é mais esperto e mais sábio do que Ele. Sabe o que é uma oração? Oração é quando você apresenta a Ele o seu coração. Eu vou te desafiar. Porque tem gente que acha que ora muito, né? Então eu quero desafiar você. Só orar só 5 minutos. Mais nada do que isso. 5 minutos sem manipular Deus. Tenta. Eu tentei, irmãos. A primeira vez que eu tentei, não consegui chegar em 3 minutos. Tenta, faz o teste. Faz igual, eu mesmo me testo. E sabe o que eu comecei a descobrir? Que meu coração é enganoso. E comecei a desfazer tudo isso dentro de mim. Por quê? Porque senão nós vamos viver a vida inteira só de remendo. Remenda isso, remenda aquilo, remenda aquilo, remenda aquilo outro. Remenda o louvor, remenda a oração. Para com isso. Vamos parar de remendar e vamos começar a fazer as coisas certas e novas e boas para Deus. A gente prega santidade, a gente fala de santidade, mas a gente está em pecado todo direto. Eu vejo aí direto, tem gente que me liga e fala assim: pastor, eu preciso conversar contigo, mas tem que ser em particular. Quando fala assim, eu já sei que é. Não pode falar no meio dos outros, eu já sei que é. Eu digo: amém, irmãos. Por quê, amados? Porque nós vivemos de capa. E uma capa toda remendada. A nossa fé é remendada. A nossa esperança é remendada. As nossas crenças são remendadas. Porque nem o evangelho verdadeiro a gente consegue pregar. Eu conheci um evangelista, e ele falava para mim: pastor, eu ganho não sei quantas pessoas para Jesus. Eu disse assim para ele: eu quero você ganhar uma pessoa para Jesus sem oferecer nada para ela. Vai. Só mostre Jesus e o que Ele fez. Ele olhou para mim e disse: pastor, assim não dá. Esse é o nosso problema. É que a gente acha no fundo que Cristo não é suficiente. Mas deixa eu te falar uma coisa: Cristo é suficiente para tudo e para todos. Para ter uma vida com Cristo, você não precisa de cura, você não precisa de dinheiro, você não precisa de nada disso. Você só precisa do Cristo. Cristo é tudo em todos. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer viver de remendo e não conheceu Ele de verdade. Essa é a verdade. Mas 2021, irmão, precisa ser um ano diferente. 2021 precisa ser um ano que nós vamos tirar os nossos remendos, colocar vestes novas para viver um renovo de Deus. Porque se eu e você queremos viver a restauração de todas as coisas, se eu e você queremos provar de um verdadeiro avivamento, onde o odre vai suportar o vinho novo, não adianta odre velho, porque ele vai rasgar, ele vai quebrar e vai acabar com tudo. Então eu quero dizer para você hoje: tira os seus remendos. Tire os seus remendos. Não creia em achismos, creia no que a palavra diz. Pastor, mas eu vi uma pregação. Agora sim, essa pandemia foi um negócio de louco. O povo me liga: pastor, eu vi uma pregação que o pastor falava isso e isso. Eu perguntava: está na Bíblia? Não está, mas é tão... Rapaz, se não está na Bíblia, não está na Bíblia, não é Bíblia. E aí a Bíblia vai dizer assim: olha, o meu povo sofre porque falta conhecimento para ele.
E foi por causa de eu querer viver esse renovo que eu falei para Deus: Deus, esse ano eu quero começar o ano passando 3 dias na tua presença. Então eu vou me reunir aqui com alguns homens, e nós vamos entrar aqui sexta-feira, 10 da noite, e nós só vamos sair daqui domingo, depois do culto. Por quê? Porque para viver algo novo, isso vai ter que começar em mim, isso vai ter que começar em você, isso vai ter que começar com a igreja. Ah, pastor, mas eu planejei lá, eu vou para a praia. Vai, irmãos. Cada um vai viver o que quer viver. Eu decidi que eu quero viver algo diferente com Deus. Eu decidi que eu quero viver 2021, um ano de renovo de Deus. Abra comigo Zacarias, capítulo 6. Eu vou adiantar aqui. Zacarias, capítulo 6, versículo 12. E depois você já vai para Isaías 11:1. Vamos adiantar. Nós ainda teremos uma ceia aqui hoje. Irmãos, não adianta Zacarias 6:12 e Isaías 11:1. Isaías 11:1. Irmãos, não adianta você parecer crente, você se vestir como crente, mas o seu interior está podre. Não adianta. A sua mente está corrompida. Não adianta. Não adianta se dentro da igreja você parece um cristão e no mundo você parece o mundo. A nossa vida tem que ser o contrário. Aqui nós somos como Naamã. Naamã, quando chegava em casa, ele tirava as vestes para todo mundo ver as lepras dele. O lugar de você mostrar a sua lepra é aqui dentro. Porque aqui é o lugar de nós sermos tratados e sarados. Mas nós invertemos as coisas. No mundo, a gente é como o pessoal do mundo. No mundo nós temos que ser luz. E aqui você pode mostrar suas trevas. Porque quando você mostrar suas trevas, Jesus é a luz do mundo, Ele vai apagar e tirar suas trevas. Mas nós começamos a inverter as coisas porque a gente quer viver de remendo e não de renovo. Então Zacarias começa a profetizar e dizer assim: e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome dele é o quê? Renovo. E ele brotará do seu lugar, e ele edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono, e dominará. E será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não vamos viver renovo porque renovo é um tempo de bênção. Renovo é Cristo. A Bíblia diz que renovo tem um nome. Vamos lá, Isaías 11, versículo 1 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. A Bíblia está dizendo que virá um homem, ou que esse homem já veio, e que o nome desse homem será renovo, e ele restaurará o templo. Quem é o templo? O templo são essas paredes? Não. Nós somos o templo.
Irmãos, eu vou falar mais uma coisa, isso aqui não é altar de Deus, eu sou o altar de Deus, isso aqui não é santo, nós somos santos. E o renovo virá para restaurar o templo dele, eu e você. Ele vai tirar os remendos para colocar o renovo. Em 2021, Deus vai começar a tirar os remendos da sua vida. E se você não começar de hoje, as suas vergonhas vão aparecer. E aí ele fala do tronco de Jessé. Nascerá um rebento, e as suas raízes brotará como um renovo. Você está vendo ali a imagem de um tronco cortado, e de uma árvore nascendo de cima de uma árvore morta. Sabe como é o nome disso? Renovo. Renovo é o poder de nascer vida em meio à morte. Se 2020 para você foi um ano de morte, eu quero dizer para você, 2021 Deus vai trazer vida à sua morte. O renovo dele nascerá na nossa vida. O renovo nele brotará no nosso coração. A maioria de nós estamos vivendo nesse tempo dizendo assim, olha, a minha fé morreu, a minha esperança morreu, a minha alegria morreu. Muitos estão dizendo, a minha família morreu. E eu quero dizer para você, se isso está morto, você está no lugar certo. Porque Jesus, Ele tem o poder de colocar vida no meio da morte. Você sabe quantas pessoas me procuraram esse ano dizendo assim, pastor, meu casamento morreu. Eu disse, não morreu. Convida Jesus que Ele vai trazer vida. Convida Jesus para a sua casa. Vamos tirar os remendos, irmãos. Por quê? Porque Jesus, o nome dele é renovo. Ele é o verdadeiro renovo. E através da morte dele, ele nos deu vida. E eu quero falar para você hoje, através hoje da sua morte, ele vai trazer vida para você. Porque Jesus disse, quem quer a vida, primeiro precisa perder ela. Então eu quero dizer para você hoje, que está me assistindo, se você quer viver 2021, ano do renovo do Senhor, você precisa começar esse ano primeiro morrendo. Morrendo para si mesmo. Tirando os remendos, tirando as mentiras, tirando os enganos. No final do discipulado, a gente estava lá discipulando e nós estávamos tratando sobre orgulho. E eu fiquei quase 3 meses esse ano falando de orgulho. E quando eu estava terminando o capítulo do orgulho, eu perguntei para uma das pessoas, dizendo assim para ele, o que é que você tem para dizer? E eu fiquei muito feliz com essa pessoa, porque ele disse assim para mim, eu quero dizer que eu descobri que eu sou um engano. Eu sou uma mentira. Então eu passei uma tarefa para essa pessoa. Ela não era aqui da igreja, eu falei para ela, você vai procurar o seu pastor. E você vai pedir para ele uma oportunidade no microfone para você falar isso para toda a igreja. Algumas pessoas falaram para mim assim, pastor, isso é loucura. Eu falei, não, isso é renovo. Isso é o poder de trazer vida em meio à morte. É o poder de você confessar o que você era, para dizer o que você vai se tornar. É um homem endemoniado, com uma caça de demônios, que Jesus manda ir para os porcos, e ele nasce de novo, e ele vai pregar em toda a Decápolis.
É uma mulher que tinha 5 maridos e o que ela estava não era dela, mas ela conheceu um renovo que mudou a vida dela. Então é isso que eu quero dizer para você, que 2021, ele pode ser o ano do nosso renovo. Ele pode ser o ano que você mais vai viver a vida de Cristo na sua história. Ele pode ser o ano que você mais vai viver a presença de Deus, a restauração de Deus, a vida de Deus. Mas você precisa provar desse renovo. E a primeira coisa que você precisa fazer é começar a arrancar os seus remendos. Abra comigo, Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. João está lá escrevendo as cartas para as igrejas. E em uma das igrejas ele começa a dizer assim: eu tenho algo contra vocês. Eu tenho algo contra vocês. E ele vai começar a relatar o que é que Deus tinha contra aquela igreja. E ele fala assim: o que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o primeiro amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe quem perde o primeiro amor? É quem está vivendo de remendo. Porque quando vem o vinho novo, ele não suporta. Rasga e o vinho vai todo embora. Eu fico vendo pessoas aqui na igreja que ficam desesperadas por um encontro com Deus, por algo que vai dizer assim: eu preciso ir para me encher. Ele vai encher e daqui uns dias ele está vazio de novo, porque ele não tirou os remendos do coração dele. Ele está vivendo de remendo. E quando vem o vinho novo, ele não suporta. E eu quero dizer para você hoje que Deus está te chamando não mais para viver de remendo. Não há mais tempo para remendos. Há tempo para viver vestes novas. Há uma promessa que nós teremos vestes limpas, novas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nessas vestes não há lugar para remendo. Não há lugar para, é só um pouquinho, é só um golinho, é só uma olhadinha, é só uma pecadinha. Não tem lugar para isso. Então eu quero dizer para você hoje, que Jesus, o nosso renovo, aquele que traz vida no meio da morte, aquele que vai restaurar todas as coisas, aquele que vai derramar um verdadeiro avivamento sobre a terra, ele está procurando homens e mulheres que falem isso para ele. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como os dias de antigamente. Eu quero dizer para você hoje, nessa última ceia de 2020, Deus está me chamando, e Deus está te chamando, para nós tirarmos os nossos remendos, porque nós vamos provar de um renovo do Senhor. Eu não sei que fé você tem, não sei que esperança você tem, mas eu quero dizer para você: acredite em mim, 2021 será um derramar do Espírito como você nunca viu. Eu tô até com medo do nosso primeiro encontro com Deus, que vai ser gente voando, vai ser gente, porque Deus está com sede das pessoas, Deus quer as pessoas, Deus está atrás dos perdidos, mas Ele está chamando a mim e a você, para tirar os enganos, para tirar as mentiras, e para colocar vestes novas. O maior renovo que eu e você podemos ter é Cristo em nós, a esperança da glória.
O maior renovo que eu e você podemos experimentar e viver é Cristo vivendo a minha vida. É Cristo vivendo a nossa vida. Deus tem, desde março, feito um caminho de nos guiando. E esse ano foi o ano que Ele nos guiou para dentro da nossa casa. Mas 2021 Ele vai nos guiar para fora de casa. Mas para esse lugar que Ele quer nos levar, não dá para ter remendo. Porque o remendo vai rasgar. E você vai ser envergonhado. E é por isso que Ele está nos chamando hoje. Para vivermos algo novo. Para vivermos algo novo. Feche os seus olhos.